Namaskar, saudações amigos e amigas aqui do nosso espaço Shri Ramana Mandir, YouTube e WhatsApp. Gostaria de trazer uma leitura hoje do capítulo 3 do Imortalidade Consciente, que podemos nomear como Aquieta-te, não pense e saiba que eu sou. O significado do misticismo. Fala Shri Ramana Maharishi. Se você dirigisse sua atenção simultaneamente à pergunta: que é a individualidade a quem essas instabilidades ocorrem? Então, é mais provável que as agitações da mente vagueando de um lado para o outro cessassem. A coisa é ter a capacidade de trazer à mente, fazer com que ela permaneça quieta, não lhe permitindo vadear. Quando a mente estiver observada, os pensamentos cessarão automaticamente. Isto é que é a mente andarilha. O controle da respiração aquieta a mente agitada. Então, fique observando o processo e pergunte: quem está cônscio da quietude? Observamos aqui que Shri Ramana Maharishi ele não indica nenhum tipo de Kriya Pranayama específico, senão que o controle da respiração aqui é abordado como não apenas o ato de deixar a respiração harmonizar-se por ela mesma, mas também pelo fato de mantermos ativa a questão: quem está consciente dos fenômenos? Quem observa a respiração? Quem está cônscio desta quietude? O controle da mente, no caso pela respiração, importa para quem não consegue controlar seus pensamentos diretamente. Serve como um freio que é útil para parar um carro. Mas a pessoa não deve parar nisso. Deve prosseguir na concentração e na contemplação. A meditação pode ter lugar somente quando o ego estiver afastado. Ali há ego e sujeito, e objeto sobre o qual você medita. Esse método é indireto. E ao contrário, estando em busca da fonte do ego, o ego desaparece. O que fica é o ser, e este é o método direto. Só mais um breve comentário, então, a observação que é feita com o adhara, com o suporte da observação da respiração, é considerado um método indireto. Por quê? Porque depende de um adhara, ou seja, de um suporte a ser dado para focalizarmos a nossa percepção, para unidirecionar a nossa mente. No caso, a procura pela fonte do pensamento, eu, também chamado ahamvriti, a procura pela fonte deste pensamento primordial é o que é chamado Atma Vichara enquanto caminho direto. Para ajudar o controle da mente, se houver alguma dificuldade, vá controlando através da respiração, que vem somente pela prática. Que é que vê a mente em branco? A consciência que contempla o vazio é o ser. O medo da morte vem somente depois de pensamentos surgirem. De que morte você tem medo? Aí está a identificação do ser com o corpo. Enquanto for isso, haverá medo. Então aqui Shri Ramana aborda dois fatos. O primeiro é que pela contemplação natural do fluxo da respiração, espontaneamente acontecerá o aquietamento dos vritis ou volições mentais, de todo o movimento mental. Também será comum que, uma vez que surja esse estado, entre aspas, branco de consciência, algo percebe esta ausência de vritis, de movimento. Isto que percebe o vazio, o shunya, ele é o próprio ser. Pois bem, Shri Ramana já adianta o seguinte para nós, que vai surgir aí dentro o medo da morte. É natural que surja o medo da morte. Por quê? Porque tudo aquilo que nós construímos enquanto continuidade, enquanto linearidade,
do pensamento caiu, se dissolveu dentro do silêncio. Logo, a primeira coisa que pode surgir para a consciência é, uma vez que eu não tenho mais persona, que não existe nenhum tipo de centro de onde partem os pensamentos, que haverá depois disso? O que restará de mim depois disso? Esse medo é o que impede o Nirvikalpa Samadhi, é o que impede a total absorção no próprio ser, no Atman ou em Brahman. Uma vez que esse medo surja, a questão que Shri Ramana traz, deixa pra gente, é de que morte você tem medo? Da morte física, ela não vai acontecer. Da morte psicológica, na verdade, não há um centro que possa se dizer fixo. Este medo é o Granthi, este é o nó. Esse nó é definido aqui. Esse nó é a identificação do ser com o corpo. Acreditar que o corpo é o Atman, é o que nós somos. Uma vez que essa questão surja e estejamos munidos de uma reflexão inteligente, de uma reflexão suficientemente profunda e iluminada pelo testemunho dos sábios, pela verdade, pelo Dharma, naturalmente nós vamos vencer este primeiro temor e vamos desatar este nó que impede a total e completa absorção do ser em si mesmo, a pacificação e a satisfação em si mesmo, no próprio Brahma, no próprio Atman. Shri Ramana, então, a partir disso, fala-nos sobre o coração espiritual. O Hrudayan, coração espiritual, não é o mesmo que o coração físico. As batidas dele é um fenômeno ligado exclusivamente a esse último, ou seja, ao coração, ao músculo cardíaco. O primeiro é a sede da experiência. As coisas são vistas somente através da luz. Consequentemente, como pode estar errado dizer que é através desta luz que se percebe o próprio ser? O conhecimento da realização do próprio ser é esta luz. O que também pode ser traduzido como o conhecimento da verdade do ser é a luz. Porque essa realização ela não é algo que vai acontecer dentro do espaço-tempo. Ela já é a nossa verdadeira natureza. Por isso que também podemos dizer que o conhecimento da verdade do ser, que é sempre realizado, que está sempre em moksha, é o próprio moksha, é esta luz. A concentração significa reduzir a mente e não pensar em mais que uma só coisa, afastando todos os pensamentos que obstruem a percepção de nossa verdadeira natureza. Agora, parece difícil acabar com os pensamentos e as suas volições, ao passo que, no regenerado estado, ou seja, no retorno a quem somos verdadeiramente, serão mais dificilmente encontrados os pensamentos para evocá-los. Ou seja, se hoje nós enfrentamos a situação de ter muitos pensamentos e pouquíssimos lapsos de quietude, de silêncio, no estado regenerado ou na revelação do ser como o próprio estado de realização, o contrário acontecerá. Teremos momentos muito maiores, mais longos, mais dilatados de quietude, silêncio e paz, e alguns lapsos de pensamentos. Será mais difícil encontrar pensamentos. Para que então pensar em coisas quando aí haverá somente o ser? Os pensamentos funcionam somente quando houver objetos para nele pensar. Sem isso, ou seja, objetos mentais, podem os pensamentos surgir de algum modo? Pensamentos fazem com que acreditemos que é difícil cessar de pensar. Se o erro for encontrado, ninguém será bastante tolo para esforçar-se inutilmente em pensar. Qual é o erro? O erro é acreditar-se sendo um corpo dotado de mente pensante. Uma vez que isso é identificado como uma mera aparência,
e que tem em si mesmo substrato, como substrato, o Brahman, o Atman, o ser real, então, pela própria retificação da percepção, compreensão, haverá paz e tranquilidade e nenhuma necessidade de promover, de produzir e de se distrair com pensamentos. Uma deidade, que vem do latim uma divindade, pode ser útil à meditação sobre a imagem mental, até que aquele que medita submerja no ser. Então, a própria imagem vai se desfazer por si mesma e a deidade se esvanecerá como parte do mundo ilusório. Só o Ser Supremo permanecerá para ser objeto da meditação. Então, aqui Shri Ramana efetivamente está falando do Istadevata, né, que podemos utilizar, podemos nos servir de um Istadevata, de uma imagem, de um nome, né, de uma divindade, qualquer que seja ela. Os indianos têm várias, mas qualquer que seja essa imagem da divindade, ela poderá servir como adhara, como suporte para manter a nossa mente e percepção unidirecionada. A partir do momento que o unidirecionamento ou ekagrata está perfeitamente assentado, então aquele objeto que serviu para a focalização, ele também é dispensado. Espontaneamente, ele vai se perder dentro da experiência, entre aspas, do Brahman ou do Atman, que nada mais é do que o aquietamento das volições para a visão, o darshan de si mesmo. Um Atman darshan que acontece dentro desse processo natural de desenvolvimento da nossa percepção, que foi treinada em ekagrata, em unidirecionamento, aprofundou-se em absorção e então pôde se fundir com a sua própria fonte. A meditação, verdade seja dita, permanece seriamente empenhada no ser. Ou, pode ser traduzido também, a meditação, verdade seja dita, é o empenho no unidirecionamento mental. Mas basta os pensamentos cruzarem a mente e o esforço será dirigido para eliminá-los, para que o esforço termine com a meditação. Fique como você é. Este é o objetivo. Fique como você é. A meditação se torna negativa somente quando se procura afastar os pensamentos. Se esta é a abordagem que Shri Ramana nos diz que é a abordagem negativa, ou seja, net-net, de afastar os pensamentos, qual é a abordagem positiva? Ora, a abordagem positiva é simplesmente a absorção e a autorrendição, a adoração silenciosa. Vamos ver o que o próprio Shri Ramana diz. Paz é a nossa real natureza. Ela não precisa ser conquistada. São os nossos pensamentos que devem ser eliminados, ou seja, a abordagem negativa, net-net. A Bhagavad Gita traz um método único que você pode aplicar. Quando sua mente estiver vagueando, procure trazê-la de volta à sua tendência de meditar. Ou seja, há uma tendência natural que brota do próprio ser de permanecer em adoração silenciosa. Uma vez que é reconhecida essa tendência natural, a meditação ela deixa de ser um exercício, ela deixa de ser um empenho de energia ou esforço. Ela acabará se assemelhando muito mais a um repouso amoroso, tranquilo, na própria paz que se é. Não é uma paz conquistada, é uma paz que já nos é inerente. E porque já nos é inerente, existirá uma tendência natural a meditar. Você quer que a mente procure matar a si mesma? Como pode um ladrão prender a si próprio? Isso não pode ser. Assim, o melhor meio é procurar conscientizar sua real natureza e perguntar-se o que realmente você é. Quando nós conscientizarmos a nós mesmos, então não haverá pensamentos para serem enxotados. Todas as vezes que ela, manas, a mente, estiver vagueando,
faça com que ela se volte para dentro de si. E se for preciso, repita isso, vezes e mais vezes. A mente é fraca demais. Assim, deve fortalecer-se com a prática da meditação, até ficar reduzida a um só pensamento, ekagrata. A questão primordial é que a mente esteja introvertida e mantida ativa em sua própria investigação. Ou seja, se nós procurarmos a raiz da mente, o que nós chamamos de mente nada mais é do que o agregado de fenômenos, a multiplicidade de pensamentos. Se nós começamos a rastrear de onde partem os pensamentos, naturalmente encontraremos este fenômeno que é a tendência natural da consciência repousar nela mesma, de se experimentar e se bastar na meditação, na sua própria paz essencial. Novamente, a oscilação da mente vem por causa da fraqueza, devido à dissipação de energia em forma de pensamentos. Ou seja, porque tem muitos pensamentos, a gente vai perdendo a nossa força vital, a nossa energia, o nosso prana. Quando a mente se render a um só pensamento, a energia é conservada e a mente se torna mais forte. Como a Bhagavad Gita aponta, ganha-se a mente forte por abhyasa, ou seja, prática continuada. Nas etapas iniciais, a mente se absorve espaçadamente, a longos intervalos, muitos pensamentos, e aí ela de vez em quando fica quieta. No entanto, a prática contínua, abhyasa, torna os intervalos mais curtos, até que, finalmente, pare de vaguear. É então que a Shakti adormecida, a força divina adormecida, se revela e a mente se absorve dentro da corrente de vida universal. Dessa forma, Shri Ramana nos aponta um caminho objetivo e direto de evidenciação do ser pelo simples repouso, na confiança na tendência natural da nossa mente profunda de meditar, na paz essencial, que já é a nossa verdadeira natureza, e pelo movimento constante de trazer a corrente de pensamentos de volta para a sua fonte, ou seja, trazer de volta para a mente. E dessa forma, vir habituando a mente a estados de introspecção, de silêncio e de aquietamento. De forma que, pela contínua exposição ao coração espiritual, à sede, ao centro, que é a própria luz da consciência, a mente, por si só, se dissolva em sua fonte e então o caminho, a grande obra, é realizado, ou melhor, é evidenciado como realização sempre presente. Não algo que será conquistado, mas aquilo que é a nossa swarupa, a nossa verdadeira natureza. Espero que essa leitura com comentários tenha sido de proveito e que aquilo que está apresentado de forma equivocada, que a graça de Bhagavan possa retificar. E aquilo que está perfeitamente exposto, que seja endereçado como honra, graça e louvor aos pés de lótus de Shri Ramana Maharishi. Om Namo Bhagavate Shri Ramana. Namastê.